Dani, e esse encontro do Forcaro com o presidente Lula? Você veja que o Guido Mantega não está dando uma dentro, né, para o Partido dos Trabalhadores há bastante tempo. Há bastante tempo. E isso também eu acho que é impressionante, é interessante a gente ter em mente muito claro qual era o método do Forcaro, tá? Do dono do Banco Master. O dono do Banco Master, eu estava ouvindo outro dia, o Toledo utilizou essa expressão, talvez a gente tenha ouvido da mesma fonte, tá? O Master, ele se estruturou de uma forma que ele quebra para pagar o sistema de proteção ao banco. É impressionante, né? Porque o Forcaro passa a manietar as contas dele para poder dar conta dessa quantidade imensa de consultores, advogados, representantes, lobistas, casas, voos, que ele fazia para criar essa sensação de proteção institucional ao Master. Veja, existe um jargão no mercado financeiro, foi assim que a fonte me detalhou, né? Ele falou, Daniela, tem um jargão no mercado financeiro que é too big to fail, ou seja, é grande demais para dar errado. O Itaú, por óbvio, eu estou usando um exemplo hipotético, poderia estar falando do banco X do Sarza. Se tivesse o tamanho que tem um grande banco do Brasil, um banco que concentra uma carteira de clientes imensa, este banco não quebra. Porque assim, o strike que faz no sistema financeiro nacional, ele é tão grande, é tão grande, é tão grande que é too big to fail, ou seja, é muito grande para a gente deixar ir para o buraco. Não é o caso do Master. O Master não tinha 0,6% das operações do sistema financeiro nacional. Tá? Como é que ele vira essa coisa, nossa, o maior escândalo, provavelmente a maior fraude ao sistema financeiro nacional? Comprando uma série de apoios. Então, contrata um Guido Mantega. Você pega o ministro da Fazenda mais longevo da história do Brasil, você pode achar o Guido Mantega um economista horroroso ou um economista bom. Não importa. O dado da realidade ele foi o ministro da Fazenda mais longevo da história do Brasil. Se você contrata esse cara como seu consultor, você está querendo o quê? É exatamente isso. É por isso que paga-se o quanto o Guido Mantega deve ter pedido ali. Porque ele abre uma porta dentro do Palácio do Planalto, entendeu? E faz o Forcaro ser recebido ali. Qual é a sorte do Lula? É que já chamou o cara deu nome aos bois ali, fez uma crítica dura, contundente no final de semana, porque gato escaldado, né, tem medo de água fria. E dois, Gabriel Galípolo liquidou o banco. O Armínio Fraga tem dado declarações, do ex-banqueiro central, né, do governo Fernando Henrique Cardoso, tem dado declarações que acha que o Banco Central demorou. O ministro Dias Toffoli, eu já contei esse bastidor aqui também, fala, bom, era uma fraude horrorosa e leva 3 anos para perceber. Você pode criticar ou não o devagar com andor, porque o santo já era muito de barro ali, mas o banco foi liquidado e está sob intervenção, né? Então, na prática, o Master não conseguiu evitar o que queria, que era continuar operando. E agora está brigando na justiça para poder dizer, eu podia continuar operando. Quem me ferrou foi o Banco Central, falando português, claro, quando começa a dizer que eu tinha uma crise de liquidez que precisava ser olhada ali. A discussão na justiça vai continuar. Agora, é para a gente ter uma ideia de como o Forcaro trabalhou para... Fala-se muito, né, da emenda do Fundo Garantidor de Crédito, que subia o limite do 250 para R$1 milhão, né? Quem foi que apresentou? De empresas ligadas a fundos que estavam dentro do Master, governos de estado, do Rio de Janeiro, da Bahia, não está escapando ninguém. É Bahia, é PT, é Rio de Janeiro, é PL, gente. Assim, o Guido Mantega para entrar dentro do Palácio do Planalto sob Lula e um investimento imenso em se tornar próximo a políticos do Centrão, como Ciro Nogueira e outros nomes, claramente ali, que estão mais vinculados à direita. O Daniel Forcaro trabalhou para criar uma impressão, então é advogado, é Valfrido Vardi, é Viviane Barça de Moraes, é Nomão, para dar aquela ideia de que, pô, esse cara tá cercado. Casa caiu, o banco está liquidado, está respondendo na justiça. A gente vai falar daqui a pouco de Supremo, de Dias Toffoli, etc e tal. Ok, mas ao que importa, o cidadão está lá, não está preso ainda, mas o banco está liquidado e sob intervenção. E vai se criando um clima terrível, para utilizar um jargão aqui do futebol, para que ele consiga reverter isso na justiça. Vai ficando constrangedor, né? Que é, na verdade, a aposta ali dos advogados, de que pudesse pelo menos retardar a venda dos ativos, a perda dos ativos, bens, etc e tal.
não vai conseguir por conta desse clima horroroso. Agora que, de fato, não deixa de ser constrangimento, gato escaldado tem medo de água fria. O Lula foi lá e falou mal do camarada num evento público, que era uma vergonha, dar um tombo de 40 bilhões no Brasil, de fato, mas fica aí o constrangimento, porque ele gastou muito dinheiro. Ele tentou ficar too big to fail comprando apoios, aproximando-se de grupos dos mais variados possíveis, e é disso que se trata esse arco, né, criado pelo Vorcaro ao longo. Gente, e não é assim, foi uma trajetória meteórica, né, coisa de 3 anos.